Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. E hoje vamos conversar com o Sheik Ali Momad, consultor de assuntos religiosos da FAMBRAS, que é a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. O Sheik Ali Momad tem licenciatura em Letras Árabe e Espanhol pela Universidade Al-Azhar e mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E é doutor em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Trabalha com temas como sociologia, políticas públicas de saúde, sociologia de saúde, saúde do homem, gênero, religião, língua e cultura árabes. Seja muito bem-vindo, Sheik. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço bastante pela iniciativa e pelo programa também. Muito obrigado. E aqui no estúdio, com a gente, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para a UFJ Presentes Anatômicos. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Sheik, Juliano. Muito obrigada pela oportunidade e vamos conhecer, então, essa cultura, a fé, né, deles. Isso. E já citado aqui, o coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Seja bem-vindo também, Sheik Ali. Seja bem-vinda, Bárbara. É um prazer enorme falar mais uma vez aqui sobre religião. E hoje nós estamos com a religião muçulmana, né? Tão importante no mundo, né? E tem também um valor cultural inestimável, que muitas vezes, por nós, da cultura ocidental, é desconhecido, mas que agora, através do nosso programa, né? Nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. É isso aí. Então, a gente já começa, Sheik, perguntando como o islamismo chegou ao Brasil e o senhor tem ideia de quantos muçulmanos existem no nosso país? Bem, primeiro queria agradecer pela oportunidade e pelo programa que vocês estão levando a cabo para contribuir mais uma vez para o bem comum, para a nossa sociedade, assim como para a saúde pública. Em relação à presença dos muçulmanos no Brasil, eu considero de que o primeiro contato que ocorre entre a sociedade brasileira e o Islã, do modo geral, remonta à história da presença e domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, que é atualmente Portugal e Espanha. E alguns muçulmanos que ocultavam sua crença para escapar da Inquisição portuguesa, participaram das grandes navegações que culminaram na chamada a descoberta do Brasil. Isso precisamente no século XV, como todos nós conhecemos. E alguns historiadores afirmam que a chegada de primeiros muçulmanos ao Brasil começa no século XVI, quando inicia-se o processo da escravidão da África, onde milhares de africanos muçulmanos foram trazidos para o Brasil. E essa história claramente está registrada nos nossos acervos e podemos, claro, evidenciar, portanto, a presença desses vestígios, inclusive até hoje em dia, nos estados como Bahia, Rio de Janeiro e em outras cidades. Então, a vinda do Islã no Brasil pode ser considerado com a vinda dos portugueses que vieram, portanto, logo nos séculos XVI, XV e XVI.
Em relação à quantidade numérica de muçulmanos no Brasil, nós não temos estatísticas quantitativas confiáveis capazes de nos apresentar um número exato dos muçulmanos no Brasil. Mas estima-se ou aproximadamente 2 milhões de muçulmanos, ou até menos. Então, não existe, no entanto, um dado ou um número exato que podemos recorrer, inclusive, até às pesquisas do IBGE, não nos mostra esse dado de uma forma precisa. Mas estima-se que esse número varia em torno de 2 milhões ou menos. Certo. E esse número vem crescendo, né, Sheikh, com a chegada de refugiados no Brasil, né? Com certeza. O Brasil, historicamente, é um país receptivo. O povo brasileiro é conhecido mundialmente como um povo aberto, amador, que recebe todos. E é isso que faz o Brasil Brasil. O Brasil de todos, independentemente da cor, da etnia, da religião e etc. E nós devemos lembrar de que a história brasileira foi construída por vários povos oriundos de vários lugares do mundo. E essa história, portanto, deve ser preservada e aperfeiçoada cada vez mais. Então, eu creio que o Brasil é de todos nós. Isso. E uma pergunta, o que significa a morte do corpo físico na fé muçulmana? Existe algo que permanece? Existe o que a gente chama de vida após a morte? Bem, Deus diz no Alcorão Sagrado, que é o nosso livro, que todo ser vivo provará a morte e que tudo que existe na terra e nos céus perecerá, salvo o próprio Criador. Então, a morte significa a separação entre o corpo físico e a alma, ou o chamado espírito. Portanto, a morte pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer condições sociais ou espaços temporais, como resultado de causas naturais ou artificiais, dependente das nossas ações. Mas, independentemente das causas, a morte é um fim indesejável. Nós classificamos dentro do Islã como um fim indesejável, ou seja, nós não podemos desejar a morte. Porque é um fenômeno incontornável e inevitável. Independentemente do nosso desejo, todos nós vamos morrer. E a história, portanto, nos revela isso. Independentemente da fé, da crença, não existe praticamente discussão em relação a isso. Porque nós temos evidências e a cada dia nós temos pessoas morrendo. Bem, mas a morte, ela, dentro do Islã, deve ser determinada por Deus, ou seja, é uma prerrogativa divina. Por isso, o Islã proíbe, o Islã condena com veemência o suicídio e o homicídio. Nós não podemos tirar a nossa vida, nem a vida dos outros. É uma prerrogativa divina. Nesse sentido, eu queria dizer que a morte significa um processo de transição entre duas vidas. A vida mundana, que é a nossa, a atual, e a vida após a morte. Ou seja, nós muçulmanos acreditamos na vida depois da morte. Deus nos exorta a nos preparar antes da hora da morte, porque ela pode ocorrer de maneira repentina ou abrupta, naqueles momentos em que ninguém espera. Então, esse preparo consiste na prática incessante de boas ações, como, por exemplo, ações assistenciais, filantrópicas, as caridades, solidariedade, amor ao próximo,
a obediência aos pais, a garantia de direitos dos próximos e dos vizinhos, a garantia da paz, a segurança para todas as espécies vivas. Então, independentemente das diferenças religiosas, o Islã estabelece como um princípio básico zelar pela vida, pelo meio ambiente, pela nossa existência. Bem, mesmo assim, a morte impõe uma ruptura e cessação de todas as nossas ações, mas imortaliza, por outro lado, o bom legado de todos aqueles que em vida fizeram obras caritativas e para o agrado de Deus e o benefício da sociedade, que nós chamamos de caridade contínua. O que significa isso? Significa de que, mesmo depois da morte, aquela pessoa que deixou um legado, uma obra que ainda beneficia a sociedade, portanto, essa pessoa continuará sendo recompensada mesmo após a sua morte. Então, o Islã se preocupa, mais uma vez, pelas questões sociais e pela igualdade. Então, a fé islâmica, ela acredita na vida após a morte. E essa vida após a morte, ela está profundamente ligada às nossas ações nesta vida mundana. Ou seja, o meu destino, por exemplo, na vida depois da morte, dependerá daquilo que eu for a praticar enquanto vivo. Se eu praticar as boas ações, então espero, com a misericórdia de Deus, um bom feliz e uma vida após a morte que vai me proporcionar um paraíso, um lugar desejável de paz, de tranquilidade e uma vida eterna. Então, nós relacionamos a morte portanto, nós definimos a morte como um processo de transição para a outra vida, onde o ser humano será julgado das suas ações e, com base nessas ações, portanto, será decidido o seu fim. Ou seja, para nós, a morte significa um termômetro que serve para inibir as práticas pecaminosas, a criminalidade, o pecado, o ilícito, a promiscuidade e tudo aquilo que não agrada a Deus nem agrada à sociedade. E a morte, mais uma vez, serve como um inibidor que vai lembrando cada vez mais e todos os dias ao crente de que a força física, as bênçãos que nós recebemos e tudo aquilo que Deus nos deu, não podemos usar para injustiçar os indefesos, as pessoas fracas, porque nós temos poderes, sejam esses poderes econômicos, físicos ou etc. Portanto, vai chegar um dia em que eu vou ter que responder pelas minhas ações. Se a justiça não for feita no mundo, então ela será feita na vida após a morte. Então, eu tenho que ter essa consciência dentro da minha vida e no dia a dia, em tudo que eu for a fazer, de que serei julgado, seja hoje ou amanhã. E esse julgamento, tanto, passará pela morte. E a morte significa, então, a transição para o mundo onde eu vou responder pelas minhas ações. Juliano? Sheikh Ali, voltando um pouco no quesito quando nós falávamos ainda de como a religião islâmica chegou no Brasil e da construção desse islamismo aqui no Brasil, a pergunta que eu quero fazer é da seguinte forma. A gente sabe que as religiões, de forma geral, principalmente as grandes religiões monoteístas que existem no mundo, nós já entrevistamos aqui representantes do cristianismo, também representantes do judaísmo, eles falam que não existe especificamente um cristianismo, mas sim cristianismos, que não existe um judaísmo e sim judaísmos. E o que a gente percebe, principalmente agora, que existe uma passabilidade maior da gente conhecer um pouco mais do mundo islâmico, seja em séries de super-heróis como Miss Marvel, que está ali na Disney Plus, que a gente acaba conhecendo um pouco da realidade muçulmana vinda do Paquistão,
senhor falou que existiam povos africanos cuja religião era islâmica e eles vieram para cá. Por conta dessa contribuição cultural diversa que existe, o senhor também acha que é possível existir muçulmanismos, se assim posso falar a palavra, ou a religião islâmica ela é única e se apresenta da mesma maneira nas diversas culturas? Existe dentro do Islã o que nós chamamos de pilares e fundamentos. Esses pilares e fundamentos são baseados num único livro chamado Alcorão. Ou seja, os muçulmanos, independentemente das suas diferenças e das diferenças institucionais que existem dentro das comunidades muçulmanas, todos eles obedecem ao mesmo livro e adoram ao mesmo Deus e seguem os ensinamentos de um único profeta. Ou seja, se nós temos um único Deus, o único profeta que trouxe os ensinamentos e que serve como o único exemplo a ser seguido, a sua vida, digamos assim, as suas tradições, os seus ensinamentos, isso pressupõe, sem dúvida nenhuma, de que o Islã é uma unidade, representa uma unidade. Então, nós não temos islamismos, digamos assim, mas sim nós podemos afirmar de que o Islã é um só. Agora, isso não impede nós encontrarmos, por exemplo, dentro do Islã, alguns grupos que, de alguma forma, defendem algumas ideias diferentes das ideias de outros grupos. Por quê? O Islã é uma religião, de alguma forma, dinâmica, que se adequa à sociedade e à modernidade. E essa mudança e esse dinamismo pressupõe, sim, haver divergência, de alguma forma, em alguns aspectos e algumas interpretações. Mas a essência dos fundamentos do Islã, portanto, é única. Por isso, nós definimos o Islã como um. Bem, dentro do Islã, nós temos alguns grupos, conforme eu falei. Por exemplo, os sunitas, os xiitas, né? E outros que não são muito conhecidos. Mas todos esses grupos seguem o mesmo livro, os mesmos princípios e o mesmo profeta. As únicas diferenças dentro deles podem ser, de alguma forma, diferenças políticas, diferenças interpretativas de alguns assuntos e algumas matérias. Mas, portanto, o Islã continua sendo o mesmo e sem nenhuma diferença. Para além disso, tanto que os muçulmanos que vieram na época da escravidão, que vieram ao Brasil na época da escravidão, portanto, trouxeram o mesmo islamismo que nós encontramos no Oriente, na Ásia, nas Américas e mesmo na própria África. Então, sobre esse aspecto, voltando aqui na pergunta que a professora Bárbara fez ao senhor, sobre a vida após a morte. No Islã, haverá um momento em que os corpos que aqui estão serão ressuscitados, ou existem várias vidas em que as pessoas encarnam e reencarnam? Qual que é, então, o caminho que a religião islâmica segue na questão da vida após a morte? O senhor já disse que a morte é uma transição entre uma vida e outra, né? As pessoas, a partir do momento em que elas morrem, elas vão viver para sempre neste mundo espiritual, ou chegará um momento onde haverá ou uma nova vida, seja através da ressurreição, ou uma nova vida, seja através da reencarnação? Qual que seria, então, o fundamento? A fé islâmica tem como crença na ressurreição dos seres vivos na vida após a morte. Ao passo que a reencarnação, eu diria que não faz parte, portanto, da crença islâmica. Mas, com todo respeito, não estou, portanto, querendo
julgar uma determinada fé ou não, mas sim expor aquilo que é a nossa crença. Então, nós acreditamos na ressurreição, onde Deus vai ressuscitar. Todos os seres vivos ou os seres mortos serão ressuscitados para que possam ser julgados. Então, o que nós chamamos de o dia do juízo final, que será uma espécie de tribunal onde cada um irá, portanto, receber o livro das suas ações, porque tudo aquilo que nós fizemos, Deus tem seus anjos que anotam as nossas ações, e essas ações serão apresentadas no dia do juízo final. Portanto, e não terá como o ser humano negar essas ações, porque vai se lembrar de tudo aquilo que ele fez na vida. E essa vida, portanto, depois da ressurreição, a vida que se segue ou que se seguirá será uma vida eterna. Não haverá mais morte. E os que forem julgados e condenados viverão, portanto, no inferno, infelizmente, e aqueles que terão um bom fim feliz, portanto, poderão viver no paraíso. Então, serão dois destinos depois do julgamento. Alguns que vão para o paraíso e os outros que vão para o inferno. E nos dois lugares, portanto, não haverá mais morte. E a vida será eterna, conforme os ensinamentos do Islã. Muito bem. Sheik, e segundo a doutrina islâmica, a fé e a prática da oração podem influenciar a saúde e o enfrentamento das adversidades da vida? Sim, com certeza. É que entre os principais objetivos da fé e das orações e da doutrina do Islã é o alcance da saúde, né? A concretização da saúde. Saúde como um bem-estar social, um bem-estar físico e espiritual. Ora, vejamos, Deus, no Alcorão, sobretudo no capítulo 13, versículo 28, e no capítulo 29, versículo 45, Deus afirma de que as orações proporcionam a paz e o sossego, preservam o homem da prática das obscenidades, do ilícito, do pecado, da criminalidade, e, consequentemente, a fé e as orações visam garantir a saúde física, a saúde espiritual, a saúde social. Porque no momento em que o crente vai alcançar essa espiritualidade, esse conforto, segurança e paz interna, vai transmitir para o ambiente em que ele vive, dentro das suas redes. E vai desejar também que ele receba o mesmo, ou seja, vai fazer com que as práticas religiosas influenciem na sua própria saúde e na saúde social, que é o meio em que ele se encontra. Por outro lado, só para acrescentar, por exemplo, a higiene e a purificação corporal, a limpeza do meio ambiente e as boas práticas de fabricação fazem parte da fé islâmica e da adoração a Deus. Por isso, qualquer pessoa que obedecer e que seguir esse estilo de vida dentro desses princípios, essa pessoa, portanto, é recompensada por Deus. Então, o nosso profeta, por exemplo, dizia que a ablução, o uso da água, a purificação faz parte, quer dizer, é parte da fé, é uma metade da fé, né? A purificação. E nós somos incentivados à saúde bucal, nós somos incentivados ao banho diário. Portanto, são práticas que o Islã relaciona com a fé. E, por ter uma relação com a fé, nós somos recompensados por isso. Em relação às adversidades, Deus nos orienta a manter paciência, firmeza na fé e a recorrer às orações, queria dizer, a recorrer às orações, assim como tomar medidas práticas para enfrentá-las.
depositando total confiança em Deus Todo-Poderoso, de que somente Ele tem poder para, portanto, livrar a gente de todas as adversidades. Mas isso requer que nós façamos também a nossa parte. E a fé e as orações trazem para nós um poder espiritual muito forte, que nos dá a força física e material para enfrentarmos todo tipo de adversidade e conseguirmos vencer. Beleza, Bárbara. Certo. E mais uma pergunta. E então, o senhor comenta dos benefícios da higiene, da água. Eu andei lendo sobre o ritual, né, quando há a morte do corpo físico e sobre como o corpo deve ser tratado após a morte. Como que a fé muçulmana acredita, nesse tratamento? Como que o corpo deve ser tratado por essa cultura? Bem, todo corpo deve ser tratado com dignidade e respeito. Além disso, o Islã estabeleceu alguns direitos do morto, do cadáver, tais como, conforme você mencionou, rituais fúnebres, por exemplo, a lavagem corporal, a mortalha, o enterro digno, orações por ele, para que Deus perdoe suas falhas e o abençoe, assim como devem ser pagas, por exemplo, as suas dívidas e relembrada somente tudo de bom que ele fazia em vida. Ou seja, a ética e a moral islâmicas proíbem a gente recordar e mencionar os defeitos das pessoas, sejam elas vivas ou mortas. Então, nós temos a obrigação de tratar o corpo ou um cadáver de uma forma religiosamente dentro dos princípios religiosos que, portanto, estabelece esse cuidado que nós devemos dar ao corpo, porque é um momento delicado, é um momento que nos chama a nossa atenção e a nossa consciência de que amanhã nós estaremos naquele lugar, amanhã nós também seremos chamados de corpo e seremos tratados como mortos. Então, o Islã estabelece uma cadeia de práticas religiosas, as orações, portanto, que nós fizemos, né, para o morto. Então, a pessoa morre para nós e devemos tratar, conforme eu falei, com toda a dignidade e respeito. Joia. Muito bem. E nesse sentido, então, como a gente entende a doação do órgão para poupar outra vida e a doação do corpo para poupar vidas através do preparo de profissionais da saúde? Como que, então, a fé muçulmana entende essas atitudes? Bem, o Islã defende primordialmente a preservação da vida e das espécies vivas, do modo geral. O Islã estabelece que aquele que salvar uma vida é como se tivesse salvo toda a humanidade. Quer dizer, essa declaração por si só deixa bem claro de que nós temos como obrigação zelar a existência da vida e do meio ambiente, onde nós vivemos. E com base nesse princípio, a lei islâmica permite a doação de órgãos, seja uma pessoa morta ou mesmo uma pessoa viva, desde que sejam respeitadas e observadas todas as orientações médicas, se, portanto, o falecido, por exemplo, deixou algum testamento, alguma observação, portanto, se a família autoriza também. Então, e aquilo que a própria legislação estabelece. Então, devem ser observadas essas práticas todas. Mas vale ainda lembrar de que algumas situações proibidas referentes ao transplante de órgãos, sobretudo o transplante de órgãos, tais como, por exemplo, o transplante de órgãos genitais e de gônadas. Gônadas que seriam aquelas
as glândulas sexuais, né? Portanto, estou me referindo aos testículos, aos ovários, por exemplo, que são responsáveis pela produção dos óvulos, né? E dos espermatozoides, por exemplo. Dentro do Islã, esses órgãos, portanto, não podem ser doados, porque tem uma relação direta com, de acordo com o Islã, de acordo com a jurisprudência islâmica, esses órgãos são aqueles que mantêm a genealogia, portanto, do próprio ser humano. Então, o Islã não permite que sejam doados. Mas, fora desses órgãos, portanto, é permissível, sim, a doação sem problema nenhuma. E no que diz respeito ao corpo, ou a doação do corpo para a finalidade de pesquisas científicas, estudos laboratoriais, etc., a jurisprudência islâmica estabelece, primeiro, a garantia dos direitos do corpo, ou seja, de que o corpo do muçulmano deve ser tratado dentro daquelas práticas fúnebres e ele tem que ser enterrado. Então, quando você doa o corpo de maneira íntegra, você acaba, portanto, perdendo ou você acaba eliminando essa prática, esse direito desse morto, desse corpo, que é o seu tratamento, né? As práticas fúnebres e rituais fúnebres até o seu enterro. Então, o Islã, apesar de permitir a doação de órgãos, mas proíbe, portanto, a doação do corpo inteiro, sobretudo se for uma doação que vai impedir que esse corpo seja tratado ou submetido àqueles rituais que eu acabei de mencionar. Bem, isso por quê? Porque o nosso profeta, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele equiparou a quebra, por exemplo, de um osso, de um cadáver, como a quebra de um osso da própria pessoa ainda viva, né? E proibiu a violação do cadáver, do seu corpo. Então, ele tem que ser conservado no estado natural ou integrado, a princípio. Bem, ou seja, em outras palavras, o profeta proibiu a violação do corpo, para dizer. Quer dizer que o cadáver tem que ser tratado, a princípio, de acordo com essa proibição. Mas existem casos excepcionais, né? E esses casos excepcionais levam em consideração o desenvolvimento científico moderno e o avanço da medicina, assim como as necessidades básicas que devem ser garantidas para o bem comum. Então, a jurisprudência islâmica abre exceções e permite a violação do cadáver, do corpo, em certos casos necessários e indispensáveis para a salvação de outras vidas. Vamos dar alguns exemplos. Numa situação em que uma mulher, durante a gestação, perde a vida, então, nesse caso, o corpo pode ser submetido à cesárea para que possa se salvar o bebê que está dentro dela, no ventre dela. É um exemplo. O outro seria a dissecação, por exemplo, do corpo para fins de pesquisas, visando sempre um bem comum e a saúde pública. Então, para dizer que é permissível, segundo alguns estudiosos, é permissível que se faça, portanto, a doação do corpo para fins científicas, para pesquisas, justamente para que se atenda uma necessidade de saúde pública que visa a salvação das vidas humanas. Porque esse é o objetivo principal e primordial do Islã. Então, é muito interessante ouvir todas essas questões, né? Parece que existe
critérios, leis muito bem definidas na fé islâmica, e isso é muito importante. E diante daquilo que o senhor já falou em relação à confiança inteira em Deus, quando nós nos encontramos numa situação de enfermidade, saber que Ele é o médico das almas e também dos corpos, a gente sabe que Deus se utiliza muitas vezes através das pessoas, né? Quer seja através dos profissionais de saúde e outros tantos, para nos ajudar, né, a sair de situações de enfermidade e outras coisas. Percebe-se então que existe uma admiração muito grande, né, por esses profissionais e uma confiança muito grande neles. Qual é a relação que existe então entre o Islã e a ciência, mais especificamente a ciência médica, aquela que pode trazer benefícios para as vidas humanas de forma geral? Nós devemos lembrar de que os muçulmanos e os árabes e a cultura islâmica africana, portanto, contribuíram bastante para o avanço das ciências exatas. E nós herdamos, no Ocidente, do modo geral, essa ciência. Alguns exemplos podem servir, portanto, podemos recuperar alguns exemplos de alguns nomes. Por exemplo, nós temos a palavra álgebra, que deriva-se, portanto, de um cientista muçulmano que desenvolveu e que trabalhava com a matemática e a filosofia. Chamado Muhammad Musa al-Jabr, portanto, que se deriva, portanto, o nome dele. Era um filósofo e desenvolveu não só a filosofia, mas também a matemática, a química, a física. Nós temos outros cientistas, como Avicena, que foi o primeiro cientista que estabeleceu os primeiros tratados da medicina, né? O Avicena é lido até hoje em dia, e até no século X, Avicena já fazia cirurgias, né? Nós temos outros cientistas, como Ibn Firnas, que desenvolveu, portanto, a asa delta, a área de aviação. Nós temos vários cientistas que surgiram no mundo árabe e no meio islâmico. Lembrando ainda de que os próprios números que nós usamos no nosso dia a dia, ou seja, me refiro aos números de 0, 1, 2, até número algarismo 9, chamam-se números árabes. E a palavra algarismo é uma palavra árabe, né? Então, nós temos enorme contribuição nessa história e no desenvolvimento. Por isso, os muçulmanos e os árabes foram entre os que participaram no chamado o Renascimento, que surge na Itália no século XVI, sobretudo depois da queda do Império muçulmano na região de Andaluzia, portanto, que hoje em dia há Portugal e Espanha, e lembrando ainda, mais uma vez, de que durante essa presença dos muçulmanos na Península Ibérica, portanto, eles produziram uma vasta gama de literatura e ciência que serviu a posterior para a construção de currículos e programas nas universidades europeias. Então, os muçulmanos tiveram, portanto, essa contribuição bastante e enriquecedora no passado. Infelizmente, hoje em dia, não se vê tanto essa contribuição, sobretudo com o avanço dos Estados Unidos, do Ocidente, da Europa e de outros países no mundo. Mas são épocas que Deus vai alternando de uma nação para outra, de uma sociedade para outra. Infelizmente, essa história é muito menos reconhecida, mas a contribuição islâmica em todas essas áreas de ciência, portanto, ela é indubitavelmente, ou seja, ela marca a nossa história e faz parte do nosso desenvolvimento.
Inclusive, a Avicena e se, eu não sei se o nome é assim, mas a gente fala Averroes, uma coisa assim, são muito importantes na filosofia que a gente chama de escolástica, né, um período da filosofia que nós estudamos, porque eles voltam, né, ao clássico filósofo grego, que é Aristóteles, e eles contribuíram muito, né, com essa forma de pensar naquele período. E ainda hoje, nos currículos de filosofia na universidade, a gente estuda esses pensadores árabes que foram importantes, sim, com certeza. Com certeza. E se me permitir ainda lembrar algumas palavras que têm essa relação e que demonstram de que eles contribuíram bastante. Vamos pegar, por exemplo, a palavra xarope. É uma palavra árabe. Enxaqueca é uma palavra árabe, né? E arroz, né? Alface. Tanto, são várias palavras em árabes que nós usamos no nosso dia a dia e que remetem, portanto, a essa civilização e a essa troca cultural entre os nossos povos. E, mais uma vez, é isso que faz o Brasil o Brasil. Isso mesmo. Foram 800 anos de domínio islâmico na Península Ibérica, né? Bárbara, mais alguma questão para o Sheikh Ali Mohamed? Agradecer imensamente os esclarecimentos, parabenizar pelo trabalho que é feito ali pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, né? E Isso. é importante, muito importante, discutir, conhecer a opinião das diversas fés, culturas sobre a doação, para que a nossa equipe consiga entender as decisões, orientar de forma confiante, né, a escolha entre doar ou não o corpo, considerando que é um assunto novo aqui para o nosso estado e a gente vai começar a lidar com esses conflitos, né? Então, É muito verdade. obrigada. Obrigado. Só para talvez lembrar uma coisa, À vontade. é que a FAMBRAS, ao longo desses últimos anos, tem feito essas ações sociais e filantrópicas que incluem ainda a arrecadação de ou doações de sangue, né, para, portanto, abastecer as nossas unidades sanitárias. Entre várias atividades solidárias que a FAMBRAS tem desenvolvido ao longo desses últimos anos, que, portanto, tiveram uma parada, pararam um pouco por causa da pandemia, mas nós esperamos que essas atividades vão voltar. Então, a FAMBRAS também atua, portanto, nesse campo social para o bem-estar comum, independentemente das nossas diferenças religiosas. Essas doações, que incluem até às vezes algumas ações que incluem, queria dizer, serviços de saúde, tudo gratuito que a FAMBRAS tem desenvolvido, e focam o ser humano, independentemente da sua religiosidade. Muito obrigado e eu agradeço também pelo convite e pelo espaço que nos proporcionaram aqui para podermos trocar um pouco dessas ideias e daquilo que são algumas visões e princípios do Islã. Nós que agradecemos pelos esclarecimentos e valiosos esclarecimentos do Sheikh Ali Mohamed. Agradeço também aqui ao professor Juliano Vilela, coordenador pedagógico da EGEL, aqui da nossa Câmara Municipal. Eu que agradeço, Francisco. Muito obrigado, Sheikh Ali. Essa questão de conhecer um pouco mais sobre o islamismo e essa relação que existe entre essa fé tão importante e o cuidado com o outro, o cuidado com o lugar onde nós ocupamos, o meio ambiente em que vivemos, isso é muito importante. Eu acredito, Sheikh, que muitas vezes falta em nós essa consciência e em vocês é muito viva, muito aflorada. Por isso, eu agradeço muito por esses ensinamentos que o senhor trouxe para nós nessa tarde de hoje, e com certeza é mais uma coisa para a gente refletir depois do nosso encontro aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a professora doutora Bárbara de Lima Obrigada. Lucas
coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UFJ e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. Muito obrigada, Francisco, Juliano, toda a equipe da TV e da EGEL, né? É isso aí. E espero você, então, para a nossa próxima entrevista aqui dessa série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade Federal de Jataí. Até lá.